Imagine rastejar por túneis claustrofóbicos, na escuridão total, para encontrar uma câmara secreta repleta de ossos que não deveriam estar lá. O que foi descoberto na África do Sul não foi apenas um novo fóssil, foi um tapa na cara da arrogância humana. Sempre nos disseram que o que nos torna humanos é a nossa capacidade de abstração. Enterrar os mortos, sentir o luto e criar símbolos seriam privilégios exclusivos do nosso cérebro gigante e complexo. Nenhum outro animal faria isso intencionalmente. Mas as evidências encontradas na caverna Rising Star sugerem o impensável. Uma espécie com um cérebro minúsculo, do tamanho de uma laranja, pode ter realizado rituais funerários complexos e criado arte muito antes de nós sonharmos com isso. Tudo começou quando exploradores encontraram uma passagem estreita, conhecida como Superman's Crawl, que leva a uma câmara isolada no subsolo. O acesso é tão difícil que apenas cientistas com corpos muito esguios conseguiram entrar para escavar. Lá dentro, o paleoantropólogo Lee Berger e sua equipe se depararam com um tesouro macabro: milhares de ossos fossilizados. Não era apenas um indivíduo isolado, mas pelo menos 15 corpos de diferentes idades amontoados no mesmo local. A nova espécie foi batizada de Homo naledi. Eles eram uma mistura estranha de passado e presente, pés adaptados para caminhar como nós, mãos curvadas para escalar árvores e um crânio que parecia pertencer a um passado remoto de milhões de anos. O choque inicial veio com a datação. Eles não viviam há 3 milhões de anos, como a anatomia primitiva sugeria. Eles viveram há apenas 250 ou 300 mil anos. O que significa que podem ter caminhado pela África ao mesmo tempo que os primeiros Homo sapiens. Mas o verdadeiro mistério era como aqueles corpos foram parar lá. A câmara de Naledi é isolada, sem acesso fácil e sem luz natural. Não havia sinais de que tivessem sido levados por predadores, pois os ossos não tinham marcas de dentes. Também não havia sinais de uma catástrofe natural, como uma inundação, que pudesse ter arrastado os corpos para dentro de uma vez só. A disposição dos restos sugeria que os corpos foram colocados lá ao longo de gerações, um após o outro. A conclusão da equipe foi ousada e controversa. O Homo naledi estava deliberadamente descartando seus mortos. Eles carregavam os corpos através de túneis perigosos e escuros para depositá-los naquele local específico, longe dos olhos do mundo. Para navegar naquelas passagens labirínticas, eles precisariam de luz. E, de fato, os pesquisadores encontraram evidências de fuligem no teto e restos de fogueiras, sugerindo o domínio do fogo para iluminar o caminho da morte. Recentemente, a história ficou ainda mais impactante. A equipe de Berger anunciou ter encontrado depressões no solo que se assemelham a covas rasas. Segundo eles, os corpos não foram apenas jogados, mas cuidadosamente enterrados em posição fetal. E não parou por aí. Nas paredes da caverna, próximas aos supostos túmulos, foram identificadas marcas achuradas em pedra. Se confirmadas, essas gravuras seriam as primeiras formas de arte ou simbologia, feitas por uma mente primitiva. Essas afirmações geraram um furacão na comunidade científica. Muitos especialistas pedem cautela, argumentando que as evidências geológicas ainda não são conclusivas para provar o enterro intencional, ou que as marcas na parede são artificiais. A dúvida cética é válida. Como um ser com um cérebro de apenas 500 centímetros cúbicos teria a capacidade cognitiva para rituais simbólicos? Isso desafia a neurociência evolutiva, que sempre ligou o tamanho do cérebro à complexidade comportamental. Se o Homo naledi realmente chorava seus mortos e marcava seus túmulos, isso significa que a humanidade não depende do tamanho do hardware cerebral. Emoção, cultura e o conceito de vida após a morte podem ser muito mais antigos e universais. A ideia de que criaturas pequenas,
escaladoras de árvores e de cérebro modesto, entravam na escuridão profunda com tochas para se despedir de seus entes queridos, é uma imagem poderosa e perturbadora. Ela nos tira do pedestal da criação. Ainda há debates acalorados e revisões por pares em andamento. A ciência avança assim, com hipóteses ousadas sendo testadas ao limite. Mas o simples fato de essa possibilidade existir já mudou a paleoantropologia para sempre. Talvez não sejamos os inventores do luto. Talvez, nas profundezas daquela caverna, exista a prova de que a empatia e o respeito pelos mortos são traços biológicos profundos e não invenções culturais do homem moderno. O Homo naledi continua a guardar seus segredos no escuro, mas uma coisa é certa: ele nos forçou a olhar no espelho e perguntar mais uma vez o que realmente significa ser humano. A resposta pode ser muito mais humilde do que imaginávamos.